Recentemente, membros da comunidade escolar do município de Presidente Prudente, em São Paulo, denunciaram algo que foi classificado como uma concepção marxista da educação. Trata-se, na verdade, de um currículo educacional bastante questionável, é fato, feito pela Secretaria Municipal de Educação e destinado à educação infantil, ao ensino fundamental e à educação especial. O currículo educacional em questão foi elaborado na gestão do prefeito Zé Roberto, que é filiado ao, adivinhe, Partido dos Trabalhadores, o PT, tendo como secretária municipal de educação Sônia Maria Pellegrini. Para prepararem o currículo, os burocratas da educação municipal participaram, inclusive, de um congresso intitulado Pedagogia Histórico-Crítica, em defesa da escola pública e democrática em tempos de projetos de escolas sem partidos. Quanto esquerdismo! O tal material tem como base a chamada Pedagogia Histórico-Crítica, ou PHC. Essa pedagogia foi criada por um educador chamado Demerval Saviani, que foi professor da, adivinhem só, Unicamp. Vocês se lembram do que o saudoso Roberto Campos falou a respeito dos economistas da Unicamp? Ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. Bem, talvez ele, nos dias de hoje, estendesse sua crítica também aos professores de pedagogia de lá. Tal pedagogia tem como fundamento o materialismo histórico dialético, que nada mais é do que puro e simples marxismo. Ou seja, trata-se aqui de uma invasão de ideias socialistas na educação. Questões como luta de classes, consciência política e outros permeiam a PHC. Você aí achando que Paulo Freire era o único problema da educação no Brasil, não é mesmo? Após pressão da sociedade local, o tal currículo foi derrubado no fim das contas. Mas nós sabemos bem que o Estado sempre dá um passo para trás no intuito de dar mais 2 passos para frente um pouco mais adiante. Algo bem parecido com esse currículo em breve reaparecerá na cabeça de algum burocrata da cidade, não tenha dúvidas. Afinal, de um município que recebeu o nome de um parasita político, no caso, o 3º presidente do Brasil, Prudente de Moraes, só se espera socialismo, não é mesmo? Esse acontecimento que se refere a apenas uma cidade brasileira, mas que certamente reflete a realidade de inúmeras outras, nos coloca de frente para um dos graves problemas sociais que enfrentamos: o aparelhamento dos meios estudantis com vistas à implementação de uma ideologia estatista e socialista, totalmente avessa às liberdades individuais. Em maior ou menor medida, todas as escolas públicas têm viés esquerdista, por um único e simples motivo: o ensino se tornou socialista no momento em que o Estado decidiu controlar a educação do país. Nesse momento, matou-se a liberdade em favor da doutrinação. O fato é que esse aspecto tem se agravado cada vez mais, e não importa quem seja o presidente do Brasil, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, a tendência é que o ensino público se torne cada vez mais socialista. A partir deste ponto, porém, eu deixarei de utilizar a expressão ensino público, e eu vou explicar o motivo. Certamente você conhece aquela expressão falaciosa: educação pública, gratuita e de qualidade. Ora, essa frase é triplamente falsa e eu explico. A educação fornecida pelo Estado não é gratuita, porque todos nós pagamos, e caro, por essa conta. Ela não é de qualidade, basta conferir os diversos índices de proficiência dos alunos brasileiros. E, acima de tudo, ela não é pública. E é justamente nesse ponto que eu irei me focar hoje. Cada instituição de ensino refletirá os ideais daqueles que a mantêm. Por exemplo, um colégio católico, sem dúvidas, seguirá o viés da religião que ele representa. O diretor será um padre. Freiras farão parte do corpo docente. Haverá aulas de ensino religioso voltadas para a doutrina católica. E os alunos farão orações ao início e ao fim das aulas e antes das refeições. O mesmo se aplica, com as adaptações necessárias, a colégios de viés protestante ou de qualquer outra vertente religiosa. Por outro lado, colégios militares seguirão a disciplina militar, patriotismo, uniformização de ações, rígidos controles de vestimenta e comportamento, dentre outras práticas típicas do meio militar, estarão presentes. A instituição de ensino tenderá a privilegiar entre os seus princípios tudo aquilo que diz respeito àquilo que a caracteriza, o militarismo. Pois bem, quem financia os colégios ditos públicos? Você pode dizer que somos nós, os pagadores de impostos, eufemisticamente chamados de contribuintes. A verdade, porém, é que nem eu, nem você podemos escolher para quais instituições de ensino nosso dinheiro vai. Quem decide isso são os burocratas e os políticos, ou seja, é o Estado quem decide quando, onde e como o dinheiro tirado da população por meio dos impostos será utilizado, inclusive no que tange à educação. Por isso, as escolas ditas públicas não são públicas, elas são estatais.
Assim como um colégio católico que é mantido por católicos reflete os princípios daquela religião, assim como um colégio militar custeado por recursos destinados aos militares reflete os seus princípios, também uma escola que é financiada pelo Estado refletirá única e exclusivamente os princípios do Estado. Escolas estatais não existem para educar crianças, nem para ensinar seus alunos. Se esse fosse seu objetivo, certamente veríamos números melhores em avaliações como o PISA. Nesse índice, o Brasil amarga a vergonhosa última posição na América Latina em várias disciplinas. Não, as escolas estatais não existem para educar, elas existem para doutrinar. Todos nós conhecemos claros exemplos de como os materiais didáticos disponibilizados pelo Estado são recheados de socialismo e doutrinação estatal. É triste saber que, além de nos roubar, o Estado também quer doutrinar nossos filhos com nosso próprio dinheiro. Mas é a realidade dos fatos. Não importa o grau de esquerdismo encontrado nas escolas, se é algo mais discreto, comedido, ou se é um caso descarado, como o de Presidente Prudente. O fato é que todo colégio estatal é socialista e estatista. O cenário se torna ainda mais crítico quando percebemos que os professores estão mergulhados em todo esse estatismo. Para grande parte deles, a função de um educador não é ensinar português, matemática ou ciências. Existe uma tendência por parte dos professores de acreditar que o seu papel, acima de repassar conhecimento e ensinar os alunos, é, na verdade, o de formá-los como cidadãos críticos e conscientes, aptos a questionar, debater e romper paradigmas, segundo o artigo científico produzido por uma mestranda em educação. Tendo em mente que, primeiro, a escola estatal sempre tenderá ao socialismo por receber recursos do próprio Estado, e que, em segundo lugar, os professores são promotores de toda essa doutrinação estatal, não podemos esperar qualquer coisa das instituições estatais de ensino diferente daquilo que temos hoje. A solução para o problema do ensino no Brasil não são programas como Escola Sem Partido. A única solução possível se chama liberdade. Deve haver liberdade total para que as instituições de ensino escolham seus vieses. No momento em que existe um órgão central controlador de todos os currículos escolares, seja ele o Ministério da Educação ou uma secretaria municipal, então a doutrinação está garantida. Apenas currículos livres, adotados pelas instituições, seguindo critérios de mercado, é que poderão iniciar a solução do problema educacional no Brasil, fazendo com que as escolas deixem de ser formadoras de cidadãos, ou seja, doutrinadoras de crianças em princípios marxistas, e se tornem de fato educadoras. Além disso, os pais devem ter liberdade de escolher qual tipo de educação seus filhos receberão, inclusive se eles serão educados na própria casa, sem frequentar qualquer tipo de instituição de ensino. Menos do que isso, caros amigos, é puro socialismo. Livres para escolher, os pais buscariam aquilo que melhor reflete os seus princípios e que trará mais vantagem para seus filhos, com bônus de ainda preservarem as crianças da lavagem cerebral promovida pelas instituições estatais de ensino. Não é de se admirar, portanto, que o Estado seja totalmente contra o homeschooling e outras práticas de descentralização da educação. Afinal, é na escola estatal que os governos têm sua maior capacidade de influência. Ali, nas fileiras de bancos alinhados, professores marxistas vomitarão teorias furadas em cima das crianças e dos adolescentes, dizendo que sem o Estado, todos os pobres morrerão de fome e que o capitalismo malvadão é o grande problema do mundo. Enquanto isso, o brasileiro se torna cada vez menos inteligente e mais propenso a acreditar em qualquer lorota. Até mesmo, acredite se quiser, em socialismo. Apenas a liberdade, meus amigos, é capaz de suplantar esse problema e de trazer um pouco de luz na escuridão infernal de doutrinação em que a educação do país se meteu. Mas até lá, muitas batalhas precisarão ser travadas, muitas teorias terão que ser derrubadas e muitos interesses espúrios deverão ser desprezados. A pequena vitória obtida em Presidente Prudente é temporária e no longo prazo nada muda. Escolas estatais existem apenas para doutrinar crianças e adolescentes e nada, absolutamente nada do que fizermos mudará isso. Apenas a liberdade para educarmos e aprendermos é que poderá, de fato, nos livrar da doutrinação estatal e nos fazer pessoas mais inteligentes e menos socialistas.